A Bíblia nos alertou que nos últimos dias muitos enganadores surgiriam. Com o aumento do pecado e a perversidade do ser humano, esses impostores seriam aclamados. Objetos de Satanás para destruição, esses falsos líderes têm se infiltrado no meio do povo de Deus e causado um estrago tremendo. Com o advento da apostasia, o cenário estaria pronto para eles atuarem. Pessoas de mentes fracas e desprovidas de entendimento bíblico seriam alvo fácil para esses lobos disfarçados de ovelha. Mas nem tudo está perdido, e eles não vão destruir a Igreja de Cristo. Como então podemos afirmar que um líder é de fato um falso profeta? Quais os sinais que eles dão e como eu posso ficar livre desses impostores? Vem comigo que eu vou te mostrar 6 sinais que indicam um falso profeta, para juntos sabermos como escapar e também ajudar a tirar muitos que estão nas garras deles. Eu sou o André Silva, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos vídeos que te edificarão na caminhada com Cristo. Amém? A primeira característica de um falso profeta é a arrogância. Vejamos em 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. Tais pessoas, falsos mestres, são atrevidas, arrogantes e não têm medo de falar mal dos seres celestiais. O falso profeta é arrogante e não tem amor pelas ovelhas. Como podemos ver, são pessoas arrogantes e atrevidas, que não pensam 2 vezes em denegrir, difamar e mentir para se proteger, e se engrandecem sobre todos. Por vezes, se colocam em lugares de anjos e profetas, mas na verdade tudo não se passa de uma forma de ostentarem títulos e se gabarem dos tais. São muito intolerantes a críticas e sempre se viram contra as pessoas que os criticaram, com muito ódio e contenda. Não têm amor pelas ovelhas e quando conseguem o que precisam, as tratam como se fossem algo descartável. São o contrário dos pastores bons que dão a vida pelas ovelhas. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui fica claro que a arrogância é algo tão grave que faz com que Deus rejeite o soberbo. Sendo assim, como então um líder ou profeta poderia ser arrogante? Não se deixe enganar, um homem de Deus tem de ser humilde. A segunda característica de um falso profeta é a ganância. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. São gananciosos e enxergam a igreja como uma empresa, onde continuamente metas precisam serem batidas e os membros são coagidos a doar cada vez mais. Vendem de tudo na igreja e nunca estão satisfeitos com as ofertas e dízimos. Exploram os fiéis e continuamente fazem eventos de arrecadação. Quando percebem que as ofertas estão baixas e que as pessoas não estão contribuindo como esperavam, usam de todo artifício sujo e antibíblico para assustarem as pessoas, jogando maldições e pragas, dizendo que quem não contribui está em pecado e vai para o inferno, sendo que as ofertas e dízimos são obras de gratidão e não de obrigação. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nesse texto, fica claro que ofertar é uma gratidão e não é algo que deve ser feito por pressão ou por ameaças, mas sim por espontânea vontade da pessoa que contribui. A terceira característica de um falso profeta é a sua profecia que não se cumpre. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Fazem falsas profecias e inventam histórias de falsos milagres. Têm uma aparência de serem bons, mas quando confrontados, são capazes de caluniar e até rogar maldições a quem se opõe a eles.
se põem em lugar de maiores, onde só falta se proclamarem deuses. Com toda sorte de falsas doutrinas e profecias, fazem previsões e usam o nome de Deus para inventarem toda sorte de adivinhações, mas que no fim não se sustentam. E se pregam, apenas dão uma pequena lida, mas não se aprofundam. Escondem a verdade, pois a própria verdade os condena. Vejamos que a palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 e 22. Mas, talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. A quarta característica de um falso profeta é a distorção da Bíblia. Como nos diz em Gálatas, capítulo 1, versos 7 e 8. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, a quem querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Doutrinas essenciais da Bíblia são relativizadas e distorcidas para o bem próprio e para abrandar a mensagem, sempre visando manter os membros sob uma ilusão de que a igreja é lugar apenas para ouvirem o que os agrada, e não o que agrada a Deus. Algumas vezes, apontam erros na Bíblia ou desconsideram textos, apresentam uma visão diferente, fora de contexto e fora de estrutura, e empurram essa ideia dizendo que doutrinas totalmente fiéis e essenciais são equivocadas, e acrescentam suas bizarrices particulares, como amuletos, unções duvidosas, junto com as falsas profecias. Vejamos em Atos, capítulo 17, verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Assim como os irmãos de Bereia que analisaram na Bíblia tudo o que Paulo pregou, também devemos ser analíticos quanto a tudo o que ouvimos em uma pregação. A quinta característica de um falso profeta é sua natureza carnal ou mundana. Vamos ver o que diz em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os falsos profetas são pessoas que não foram regeneradas por Cristo. São ímpios em natureza, não têm um caráter transformado e renovado através do Espírito Santo. Por isso, fica claro em sua fala e oratória, pois a boca fala do que está cheio o coração. Movidos por motivações malignas, conduzem um culto antropocêntrico, onde Deus é um mero mordomo e os membros são os reis que necessitam de bajulação e motivação a todo instante. Alguns têm dons espirituais e fazem grandes sinais, o que devemos ficar atentos. Outros até pregam bem, mas têm uma vida toda imoral e suja. Outro versículo em 1 João, capítulo 4, verso 5, deixa claro sua natureza. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Por isso, as falsas igrejas se abarrotam de pessoas, pois a maioria não está em busca de Cristo, mas apenas em ouvirem o que lhes convém. A sexta característica de um falso profeta é que ele não se arrepende. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O versículo deixa claro que eles têm suas mentes cauterizadas, ou seja, calejadas no erro, e por isso não se arrependem. Essa talvez seja a característica mais assustadora e triste ao mesmo tempo de um falso profeta. Talvez você tenha detectado que seu líder é um falso profeta, mas você pensa assim: tudo bem, eu falo com ele e ele vai aceitar e entender, e voltar ao caminho certo. Mas não se engane, na verdade não é bem assim que acontece.
é importante detectar se não foi apenas um equívoco que seu líder disse. Fique atento a todos os sinais e não deixe se enganar. Se estiver em dúvida, converse com esse líder. Caso ele não aceite e continue no erro, se afaste sem conflitos e procure uma igreja que pregue o evangelho puro de Cristo, pois eles estão caminhando para a perdição e não estão no caminho estreito da cruz de Cristo. Então fique atento e observe os sinais, pois nesses últimos tempos eles se multiplicariam e pelo cenário atual sabemos que eles estão mais atuantes do que nunca. Olha o que diz em João capítulo 10 do versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e parentes, e te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus.